Comprei. Oi, gente. Tudo bem? Então, deixa eu ver se eu me acomodar aqui direito. Vamos esperar vocês entrarem, me dizerem se o som tá bom. Vocês estão vendo? Tô cheia de olheira, como eles adoram manipular na internet depois. Minhas olheiras de mãe que acorda cedo, de madrugada, pra levar a filha que desfraldou pra fazer xixi no pinico. Não sabem o que é, né? Nunca pidaram de crianças, meus adversários. Enquanto não começa, tô quase cantando. Vocês viram que demais, pessoal que tá entrando? Vocês viram que demais a música que o pessoal do Vira Voto fez com o Pretinho da Serrinha, com o Mosquito, uma galera muito legal. Vocês viram? O pessoal do Mídia Ninja nos ajudou. Então, divulgaram já também esse perfil fantástico que foi criado. Vocês viram? Eu já recebi até um vídeo de um bebezinho que tá começando a falar, filho de uma amiga minha, da Paty, cantando vira, vira, voto, vira, 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 voto, vira, 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 voto, vira, vira, vira. É muito massa, né? Depois tem uma parte que eu acho linda, que é pense no futuro, dê o lápis, tira a arma da criança, vira, vira, voto. Muito lindo, ficou demais. Compartilhem nas redes de vocês, mas eu tô fazendo essa live pra gente conversar de um assunto que a gente já conversou muitas vezes na vida e muitas vezes durante a eleição, que são as notícias falsas. Há muitos anos eu tenho enfrentado, né? Eu sou um alvo prioritário, junto com outras pessoas, das máquinas de mentira, dessas organizações criminosas que existem no Brasil. Quando eu estava grávida, eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei muito impressionada com a dimensão que eles conseguiam dar para uma mentira. Isso que eu tenho mandato, como vocês sabem, ali embaixo tem um vídeo que fala um pouco sobre a minha atuação parlamentar. Eu tenho mandatos há 14 anos. Todos renderam muito para o povo, diferente do nosso adversário, que nunca produziu nada em 26 anos de parlamento. Mas eu fiquei muito impressionada, e era isso que eu estava contando para vocês, que quando eu estava grávida, minha filha tem 3 anos, então coloquem aí uns 3 anos e meio na conta. Eu fiz um negócio raro na Assembleia, né? Eu pedi uma licença e pedi para descontarem os meus dias de salário, porque eu ia viajar e não achava correto que eu fosse acompanhar o meu marido na finalização de um CD e receber esse salário por aquilo. E eu, quando eu vi, eles tinham inventado que eu tinha ido fazer enxoval em Miami. Eu nem conheço Miami, nem fiz enxoval, né? Não faria enxoval. Enfim, eu tenho sobrinhas mais velhas, eu ganhei tudo que eu tinha das minhas irmãs, e como eu tenho muitos amigos, o meu chá de fralda encheu o meu apartamento de fralda, não precisei fazer enxoval. Mas o assunto não era esse, o assunto é que eles conseguiram convencer as pessoas que aquilo que eu tinha feito de correto, mas de absolutamente raro, que foi viajar tendo os dias de salário descontados, mesmo que fosse um feriadão, que aquilo que eu tinha feito de correto era um absurdo. E que eu tinha feito um enxoval em Miami. As pessoas começaram a discutir se eu tinha ou não tinha o direito de fazer enxoval. E é óbvio que eu tenho, em qualquer lugar que eu quiser, eu trabalho e estaria fazendo com o meu dinheiro e com o do meu marido. Mas o assunto para mim não era esse. O assunto para mim era a capacidade que eles tinham de mentir. Eu repito, porque eu não fiz enxoval e nem sequer conheço a cidade de Miami. Depois eu continuei sendo alvo de um conjunto de outras mentiras, né, e dessa perseguição, porque aqui juntam-se duas coisas que é importante falar. Essas organizações fascistoides, né, que vivem da destruição das pessoas e da política, né, que dizem que são a renovação da política, mas que se abraçam na foto a Eduardo Cunha. Então, essas organizações e o dinheiro sujo que elas recebem e que não prestam contas. Sempre pedi para o MBL prestar contas, nunca prestaram, né? Não são partido. Não precisam prestar, atentem o que eu estou dizendo. Aí essas organizações não prestam contas e recebem dinheiro para financiar a publicização dessas mentiras. As pessoas começam a acreditar aí nas mentiras e começam a tomar decisão e sentir raiva a partir das mentiras. Eu, logo em seguida que a minha filha nasceu, ela tinha 2 anos, fui agredida
por uma mulher no show do meu marido na cidade de Garibaldi, numa festa muito legal que nós temos aqui nessa cidade, que é uma cidade produtora de espumantes do nosso país, e estava com a minha filha eslingada, e esta mulher bateu na minha filha, portanto, né, que estava assim presa, sling é aquele paninho que a gente coloca na frente, porque como que eu tinha feito um enxoval em Miami, eu devia fazer em Cuba, segundo ela. Então vejam, eles mentem, eles convencem as pessoas da mentira, e isso gera um ambiente de violência na sociedade. Nessa eleição, vocês já viram, e eu já falei sobre isso dezenas de vezes, né? Por quê? Porque eles começam a construir uma interpretação da realidade absolutamente falsa. É difícil para eles lidarem com uma mulher como eu, que sou como a maior parte das mulheres brasileiras, né? Uma mulher que equilibra o trabalho com a criação do filho, né? Uma mulher que tem mandatos desde os 22 anos e que não tem sobrenome de papi, que nem o senador e o deputado mais votado de São Paulo. Sobrenome de papi ajuda, né? Ajuda? Eu não tenho. É difícil para eles engolirem que eles me violentam cotidianamente e que eu não desisto, mas nós mulheres somos assim, né? As mulheres do nosso país são assim. Então, o que eles fazem? Eles constroem um conjunto de mentiras a nosso respeito para que vocês tenham a visão obstruída, né? Para que o povo tenha a visão obstruída e não compare a minha trajetória com a do candidato a vice deles, ou mesmo com o de presidente, porque eu fui uma deputada muito melhor que ele. Não gosta, né? Fica brabinho, fica nervoso, vai pra internet rosnar e no debate desaparece, né? O candidato deles é bem assim, fortinho, brabinho, de arma na mão e atrás da internet. No debate, para discutir, ele não vai. Então vamos lá, o que eles fazem? Eles fomentam o ódio a partir dessa rede de mentiras. Vamos relembrar algumas mentiras que eles contaram. Eles fizeram... Vocês vão ver aqui para baixo, tá cheio de vídeo, né? Eles fazem sempre vídeos com 2 assuntos. Vamos lá. Quais são os assuntos? Religião e crianças. Por quê? Porque eles sabem que quando eles mentem sobre esses 2 assuntos, eles geram as emoções mais viscerais nas pessoas. Por quê? Porque a gente está falando da nossa fé, daquela fé que é nossa, de cada um, e eles estão falando daquela coisa mais rara para nós que gostamos da humanidade, que são as crianças. Então, a gente olha para uma criança e imagina que alguém vai violentar uma criança e a gente passa a agir visceralmente, passionalmente, com raiva e não escuta mais o que aquela pessoa tem a nos dizer. Por isso que eles mentem que eu usei camiseta escrito tal coisa sobre Jesus, por isso que eles editam vídeos tentando dar a entender que eu disse algo absolutamente contrário ao que eu disse sobre a minha religião, por isso que eles mentem e o Tribunal Superior Eleitoral já proibiu de usarem a expressão, eles mentem a existência do tal kit gay, por isso que eles editam aquele vídeo sobre os direitos da população LGBT que eles odeiam, como odeiam as mulheres e como odeiam os negros e as negras, e dizem que a gente está estimulando coisas que nós, durante as nossas vidas inteiras, combatemos. Eles mentem e essa semana foi revelado algo que há muito tempo eu já digo. Se vocês forem um pouquinho para baixo no Face, vão ver que no primeiro turno da eleição, no dia que eu dei a entrevista votando, 8 da manhã, o meu tema central já foi: o Tribunal Superior Eleitoral precisa esclarecer quem financia a baixaria. Eu vejo um pessoal que às vezes entra e diz assim: eu estou fazendo de graça. Amigo, a gente não tá falando de ti. Tudo bem, tu distribui a mentira de graça, tadinho. A gente tá falando de tecnologias que eles usam pra mentirinha chegar até ti, entendeu? Quando chega em ti, aquela mentira embalada a partir de outras ferramentas. Então, vocês ficam aí com esse papinho, né? Ah, eu tô fazendo de graça, eu tô fazendo de graça. Gente, chegam vocês por algum lugar. Esse lugar tem já comprovado 12 milhões de dinheiro sujo. Então, nós estamos denunciando essa máquina de dinheiro sujo que financia as notícias falsas há muito tempo. O Tribunal Superior Eleitoral tem obrigação de esclarecer esses episódios do Caixa 2 do Bolsonaro, do Caixa 2 digital do Bolsonaro para o povo brasileiro. O grau de articulação deles é tamanho que eles criam a fake news e denunciam aos órgãos fiscalizadores. Esses dias eu estava aqui em casa, como estou agora, e chegou uma pessoa do Ministério Público para me notificar. Desci,
né? Ministério Público, coisa séria. Sabe o que era? Eles criaram uma mensagem no Twitter falsa que eu levei à justiça há muito tempo atrás, dizendo que eu defendia colocar a turma do coiso na ponta do fuzil, alguma bobagem dessas que eles inventaram de estímulo à violência, que eles são craques, que eles amam a violência, né? O que eles fizeram? Denunciaram como se fosse eu. Falei pro pessoal do Ministério Público, falei, olha só, tem uma outra denúncia aí. Vocês vieram aqui me notificar por incitar a violência, que vocês vão ter que arquivar, mas vocês vão ter que descobrir quem é que criou a notícia falsa. Por quê? Porque eu denunciei a existência dessa notícia falsa. E para apurar quem denunciou, não deu tempo. Mas para vir aqui me notificar por uma notícia falsa, deu, tá mal contado. Então, nós precisamos urgentemente saber quem financia as milhares e milhares de notícias falsas que chegam nas casas dos brasileiros. Por quê? Recentemente, por exemplo, nós derrubamos 73 perfis que divulgavam notícias falsas a meu respeito. Derrubamos as postagens que eles haviam feito no Tribunal Superior Eleitoral. Essas 73 notícias, também está aqui embaixo noticiado, foram compartilhadas por 292 mil pessoas e mais um pouco. O que aconteceu? 12 milhões e meio de pessoas tiveram acesso às notícias falsas. Eles derrubam a notícia falsa. Por um acaso, chegou nessas 12 milhões de pessoas a notificação de que aquele cidadão tinha compartilhado uma mentira? Não chegou. Então, o que eles fazem fazem com que as pessoas reajam a um conjunto de notícias asquerosas que eles inventam. E, ao mesmo tempo, eles fogem do debate. Né? Eles fogem do debate, é uma maravilha. O médico disse que ele está liberado para o debate. Disse que ele estava pronto para debater. Ele não vai debater. Eu pensei, em caso de ausência do presidente, quem assume é quem? É o vice, não é? Se o presidente for viajar, quem assume é o vice. Se o presidente ficar adoentado, tiver que fazer uma pequena cirurgia, como parece que ele tem que fazer, quem assume? É o vice. Aí vocês sabem quantos debates, esses são os que eu sei, tá? Os que eu sei porque as emissoras me comprovaram, deve ter bem mais. Quantos debates comigo o vice do Bolsonaro já rejeitou? 4 dos que eu sei. Deve ser uns 30, 40, né? Então, por que eles estão rejeitando o debate? Qual é o medo? O que pode acontecer? Ele também está doente? Então, vejam, primeiro ele estava já testado. Agora o médico liberou e ele continua sem ir. Às vezes eu recebo uma mensagem, né, generosa de alguém dizendo assim... Ah, coitado, ele tá adoentado. Então, aí tem um outro assunto pra gente falar. Vamos falar. Ou ele está adoentado, e aí a gente tem o direito de saber a situação verdadeira de saúde dele. Porque se é tão frágil, como vai ser essa situação? Quem vai assumir vai ser ele? Vai ter que sair? Vai ter que se tratar? O vice que vai ficar? Como vai ser isso aí, né? Devagar, né? Como é que é? Ou ele pode debater e não quer. O médico já disse que ele pode. Então, se ele não pode, podem os vices. Então, vejam só, eles não debatem, eles desaparecem, se escondem, né? Não querem apresentar as propostas para vocês. Por que eles não querem apresentar? Porque aí eles vão ter que falar sobre o que eles defendem. Fim do 13º, fim dos direitos dos trabalhadores, fim do abono de férias, continente, né? Fica ali, diz que é patriota, mas... bate continência para a bandeira americana, vão ter que falar o que eles querem fazer com o petróleo, com a Amazônia, vão ter que falar como é que vão dar conta de botar na prática esse monte de defesa de absurdos que eles fazem, como o caso da defesa da tortura, né? Então, imaginem, eles não podem debater, é por isso que eles ficam mentindo. Se vocês verem aí o que ficam falando os eleitores deles, são todas perguntas sobre as mentiras, gente, tadinhos, os ingênuos, né? Ficam compartilhando mentira e decidindo o voto a partir dela. É por isso que nessa reta final, o que a gente precisa fazer é conversar com as pessoas. Então, assim, o que a nossa militância pode fazer de melhor para o Brasil, para garantir a democracia e a liberdade? Nossa militância pode conhecer o Bolsonaro. Quanto mais conhecer o Bolsonaro, mais fácil falar para o povo quem ele é. O Bolsonaro não é só alguém que odeia as mulheres,
que diz que nós merecemos ser estupradas, ou que acha que uma mãe que tiver um filho gay dá uma surrinha corretiva e o filho vira homem, como ele já disse por aí. Ele não é só alguém que acha que uma mulher pode receber menos que um homem e que tem um vice que acha que o problema do Brasil é que os negros e os índios são indolentes. Ele não é só isso. Sabe o que ele é? Ele foi um deputado incompetente, por exemplo. Vamos falar sobre isso? Eu tenho 37, bem vividos, gente, 37 anos. Desses 37, desde os 22 eu tenho mandato. Eu fui vereadora de Porto Alegre, eu repito, não tenho sobrenome de papi, que nem os dois menininhos dele, queridos, né? Que sobrenomezinho fácil de eleger, né? O que acontece? Eu fui lá, vereadora, a mais votada, a mulher mais votada e a mais jovem de Porto Alegre. Eu presidi aos 23 anos a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de uma capital importante, como Porto Alegre, uma cidade importante do nosso país. Fui líder da minha bancada. E ele? Depois, eu fui eleita, com 25 anos, a deputada mais votada do Rio Grande do Sul. Fiz 272 mil votos, que é muito voto no Rio Grande do Sul, proporcionalmente, comparando com outros estados que têm maior população, né, gente? Aí fui lá, depois eu fui reeleita com 482 mil votos, 8% dos votos do meu estado, muito voto para deputado. O que aconteceu nesses anos, os 8 anos que eu fiquei em Brasília? Vamos falar sobre isso? Nesses anos, eu relatei a lei dos estágios, o Vale Cultura, o Estatuto da Juventude, fui líder da bancada do meu partido, fui presidente de comissão, fui vice-presidente da outra comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, coordenei a bancada gaúcha por 2 vezes, fui eleita deputada que melhor representa o povo, fui 5 vezes indicada para o Prêmio Congresso em Foco, fui várias vezes indicada a uma das melhores parlamentares do Congresso, e ele... Nada, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Às vezes eles me perguntam assim, e aí, com 37, tu tá preparada? Fala, olha, eu entendo que é incomum ver alguém de 37 anos que ocupa o espaço de candidata a vice-presidente. Por quê? Porque a nossa política é uma política feita por homens, filhos de políticos importantes, estão entendendo alguma coisa? Que, né, ocupam os espaços. Então, o que acontece, né? Eu sou alguém que, recebendo ameaça de morte aqui embaixo, sempre esses homenzinhos que ameaçam pela internet, né, gente? Sempre tentando ameaçar. Vocês não vão me constranger, gente, não vão fazer eu ficar com medo, né? Eu decidi dedicar minha vida ao Brasil, fica ameaçando de morte, fica. Ameaça uma vez, ameaça 2, eu encaminho para a justiça. Vocês fazem isso há 14 anos comigo. Depois do meu primeiro discurso na Câmara de Vereadores, eu já fui ameaçada por vocês e sempre foi pelo mesmo tipo de gente. Então, caiam fora, né? Parem com essas ameaças ridículas, vamos debater o Brasil, né? Vamos falar de coisa séria. Então, vamos lá. Eles ficam fazendo esse tipo de coisa, por quê? Porque é difícil compreender que uma mulher ocupe os espaços que eu ocupei, né? Então, na vida real, eles usam esse sentimento da população, de como assim, quem é essa mulher que tá ali, né? Quem é? Essa sou eu, a pessoa que foi vereadora, foi sempre a parlamentar mais votada do seu estado, que é deputada estadual, também a mais votada da última eleição, que é procuradora da mulher da Assembleia Legislativa e que não sente medo deles, porque quando eu sinto medo, e óbvio, né, eu vejo as ameaças horrendas que eles fazem pra mim, às vezes pra minha filha, às vezes pro meu marido, às vezes pro meu enteado, eu olho pro medo e tiro o medo pra dançar, sabe por quê? Porque a gente precisa derrotar eles pra garantir um Brasil livre e democrático. É por isso que a gente agora, primeiro, né, faz a denúncia em todos os nossos espaços sobre quem o Bolsonaro é, sobre a sua incompetência, sobre o homem que ele e o vice fogem dos debates, fogem o tempo inteiro dos debates, sobre a campanha suja, agora com esquema descoberto, com financiamento sujo para amplificar, mas também nós queremos pedir para que vocês se engajem falando sobre isso com os amigos, com as amigas, com os namorados, com os vizinhos, com todo mundo, para que a gente vire muitos votos. Então, depois que eu acabar, já tô acabando, vou despedir que eu já tô falando bastante, né, gente? A gente fica falando, é bom falar com vocês por aqui, mas cansa, viu, gente? Ele não podia ir no debate, mas ficava fazendo live, né? E eu não posso ir no debate com o Morão porque ele foge, então eu vou ficar falando com vocês aqui. Então, nos ajudem, compartilhem o nosso jingle Vira Voto que a galera fez, uma galera massa fez.
para a campanha de virar o voto, né, que eles organizaram, foi um negócio super massa, espontâneo que surgiu, fiquei apaixonada, e nos ajudem a vencer as eleições. A gente vai vencer as eleições com vocês nos ajudando a compartilhar as verdades e a denunciar esses machões corajosos na internet, mas que não querem debater com o nosso povo e que acham que merecem a presidência da República como se fosse um cheque em branco. Um beijo bem grande em vocês, boa sexta. Amanhã, dia 20, tem ato no Brasil inteiro, né? Vamos participar das manifestações de denúncia do Caixa 2 digital do Bolsonaro e de construção de uma campanha de reta final em defesa da democracia e da liberdade. É isso aí, gente. Um beijo, bom final de semana.